Olá, meu nome é Luiz Henrique, estou aqui hoje no Summit promovido pela Cleartech. E um dos painelistas é o Enilcio, que vai agora conversar um pouquinho conosco. Ele representa a Anatel. Enilcio Pereira Luiz Filho. Ele é economista, servidor da Anatel há 20 anos, coordena a fiscalização tributária nacional da agência desde 2022, é referência na gestão de contribuições aos fundos FUST e Funtel. Enilson, muito obrigado por ceder o seu tempo aí durante o painel e o Summit da Cleartech para conversar conosco. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui conversando com vocês. Muito obrigado. Enilson, me diga uma coisa. Você agora participando do Summit, sendo um dos painelistas, como você vê esse Summit, como você vê a Cleartech conectando e facilitando as empresas do setor de telecomunicações? A gente entende que é muito importante a iniciativa da Cleartech de tomar a frente e chamar os participantes do mercado para responder à responsabilidade de se adequar às inovações legais, principalmente tributárias, afetas à implementação da NFCOM. Então, é importante a liderança da Cleartech nesse sentido para trazer maior homogeneidade para as prestadoras e facilitar o entendimento e a implementação das inovações da NFCom. Me diga uma coisa, nós estamos trabalhando, nós estamos num momento de reforma tributária, é um dos motivos desse summit aqui hoje. Como isso vai impactar o setor de telecomunicações do Brasil, principalmente os dois fundos que você administra, né, trabalha, que é o FUST e Funtel? Ambos os fundos são fiscalizados pela agência, apesar da aplicação dos recursos e a gestão dos créditos do Funtel, especificamente, serem realizados pelo Ministério das Comunicações. Mas a ideia é que a reforma tributária, assim como todas as inovações trazidas pelo setor tributário, incluindo a NFCom, vão contribuir para facilitar o ambiente regulatório e a própria gestão dos créditos pelas prestadoras, né? O cumprimento das obrigações tributárias, que a gente entende que é tão complexo no país como um todo, e o setor de telecomunicações, por ter uma penetração tão grande e uma representatividade tão expressiva, tanto no PIB nacional como em alcance populacional, acaba sendo um setor-chave diretamente beneficiado por essas inovações. A nota fiscal, por trazer a digitalização do processo, vai permitir um acompanhamento mais próximo pelas secretarias de Receita Estadual. E no caso da fiscalização tributária levada a cargo pela Anatel, no FUST e Funtel, a gente entende que novas informações vão estar disponíveis à autoridade fiscal para auxiliar na nossa atribuição legal de fiscalizar a arrecadação desses fundos. E vocês montaram algumas estratégias? Quais são as estratégias para você assegurar o cumprimento dessas obrigações tributárias para as empresas? A gente tem já dentro da agência bem maduro o nosso procedimento de fiscalização com as obrigações que os sujeitos passivos têm de apresentar a documentação necessária à fiscalização dos fundos em si, né? Essas inovações vão trazer novos elementos à disposição do agente de fiscalização para a gente poder acompanhar e investigar a real natureza dos saldos faturados pelas prestadoras para encontrar e definir a base de cálculo das contribuições devidas a CIDs, FUST e Funtel, né? A gente tem trabalhado junto com as prestadoras de telecomunicações, dando publicidade aos procedimentos de fiscalização da agência e inovando nos normativos que regulamentam o setor, tanto na parte de arrecadação quanto na parte da fiscalização, que são atividades distintas, justamente porque a transparência é que acaba contribuindo para o melhor aprimoramento do ambiente de negócios como um todo das prestadoras, e aí atuando a Anatel na parte de fiscalização. Então, a principal característica da NFCom, uma das principais características, é a transparência no setor de telecomunicações. Especificamente para a Anatel, que tem uma atribuição específica voltada à fiscalização de FUST e Funtel, né? A NFCom vai trazer mais informações do que hoje está disponível nos modelos 21 e 22 de notas fiscais emitidas pelo setor de comunicação e telecomunicação, respectivamente, né? A unificação em um único modelo de nota e a possibilidade de compartilhamento das informações da base de cálculo definida pelo próprio contribuinte vai facilitar
e garantir informações prévias à agência antes mesmo de se iniciar uma atividade de fiscalização, né? Garantindo assim uma melhor otimização de recursos, tanto por parte da Anatel como por parte do contribuinte. Tá? E me diga uma coisa, você está com vários desafios na Sim. Anatel com essa mudança da área tributária. Quais são os desafios? Se você puder elencar alguns desafios, e como você está superando esses desafios nessa jornada inicial? O grande desafio que a gente tem na seara tributária levada a cabo pela Anatel é justamente a divergência de entendimento entre o que o sujeito passivo define como base de cálculo das contribuições e o que a autoridade fiscal define a partir do conceito legal de telecomunicações, né? A agência tem atuado para tentar mitigar essa divergência de entendimentos e pacificar a, a incidência tributária no setor, a partir não só das próprias atividades de inspeção, como de disponibilização de informações, né? O nosso site ele está repleto de guias orientativos, inclusive voltados para as PPPs, né? As pequenas prestadoras, justamente para garantir a informação das autorizadas e das entidades dispensadas de outorga a partir do momento em que ela entra em contato com a Anatel para iniciar as atividades, né? A ideia é que a gente atue já de uma forma preventiva, educando os agentes de mercado antes mesmo da obrigação tributária se iniciar. E a partir daí a gente consegue realizar a nossa atividade de fiscalização com maior contato com esses agentes de mercado numa postura não conflitante com o mercado em si, né? A ideia da agência é atuar de acordo com o que a lei estabelece, sem necessariamente causar um conflito, uma divergência de entendimentos aí com o contribuinte. Você comentou uma coisa importante sobre a divulgação para todas as empresas de como o processo está sendo realizado. E essa divulgação está no site, quer dizer, tudo que eu precisar está no site da Anatel. Está no site da Anatel. A gente tem especificamente voltado para as PPPs uma seção própria para pequenas prestadoras, com guia desde como obter autorização da agência ou como obter o contato para dispensa de autorização, que é uma das formas hoje de prestação do serviço para as entidades com menos de 5.000 usuários. E dentro dessa seção, a gente tem um guia que trata de todas as obrigações, não só as tributárias, mas as obrigações regulamentares do setor como um todo, voltado para as pequenas prestadoras, diferenciando, no caso com dispensa de outorga, até 5.000 usuários, das que são um pouco maiores, mas ainda estão enquadradas como PPPs. E ali tem as informações não só de arrecadação e de como preparar a documentação contábil e fiscal para se submeter à fiscalização da agência, não só por caso de Funtel, como dos outros tributos fiscalizados ou acompanhados pela agência. Tá, e você falou um pouco agora das PPPs, né? As empresas que representam menos que 5% do mercado, né? Elas têm uma demanda, necessidade de informação diferente? Vocês estão atendendo de uma forma diferente, com palestra ou com webinar ou com alguma iniciativa para tratar e atender essas pequenas empresas? Sim, a Anatel tem o cuidado de diferenciar os integrantes do mercado de acordo com o porte, exigindo deles de acordo com a capacidade de cada um, né? As pequenas prestadoras, elas têm obrigações regulatórias diferenciadas e nós temos um conselho de PPPs na agência, também justamente para ouvir os integrantes do mercado e trazer para discussão dentro da agência justamente as necessidades específicas dessas entidades, né? Como comentou na apresentação de logo menos, a maior parte dos acessos hoje são fornecidos por PPPs. Então, são agentes de mercado que têm uma importância muito grande para a população brasileira como um todo e, até derivado disso, o cuidado da agência de tratá-los da maneira mais adequada, chamando para ouvir, participando ativamente das discussões de inovações regulatórias e, inclusive, disponibilizando no nosso site, nesse portal, com todos os guias e orientações, que a gente está falando aí de empresas regionais de micro porte, de acesso muito pequeno, como aquelas de acesso um pouco maior, mas que, por não alcançarem 5% de participação de mercado de varejo, acabam se quadrando ainda como PPPs. Me diga uma coisa, quais setores ou nichos
que essa mudança NFCom ela pode beneficiar diretamente? E as oportunidades também que ela pode beneficiar? Bom, a NFCom ela acaba sendo uma iniciativa mais dos fiscos estaduais do que da própria Receita Federal ou da Anatel, mas ela vai trazer informações online para os fiscos a partir da emissão digital da nota. Ela vai ficar plenamente disponível, principalmente para as secretarias estaduais de Fazenda. Então, o acompanhamento vai ser mais próximo, isso permite não só conhecer um pouco mais o setor como um todo, como definir políticas específicas para o setor e eventuais dificuldades que os contribuintes têm enfrentado no faturamento e na prestação dos serviços. E com essa reforma, tem alguma novidade, alguma ocorrência específica nesses dois fundos, no FUST e no Funtel? Essa reforma vai ajudar em algum momento esses dois fundos? A arrecadação inicialmente não vai ser impactada pela alteração trazida pela NFCom. São ambos os fundos por homologação, então ainda sujeitos à declaração do próprio sujeito passivo. Ele é que é responsável por apurar a base de cálculo da contribuição devida e fazer o recolhimento espontâneo, depois submetendo à fiscalização da agência para homologar ou, eventualmente, rever e lançar de ofício diferenças apuradas pela fiscalização. Mas a informação trazida na nota fiscal de comunicação, ela pode servir de base justamente para definição ou, eventualmente, até afastar a necessidade de inspeção sobre determinada entidade, né? A gente vai poder contar com as informações destacadas em nota para poder conhecer já previamente a realidade de faturamento de cada entidade e aí poder exercer a discricionariedade de requerer a documentação contábil complementar para inspecionar a entidade X ou Y de acordo com essas informações disponíveis. Então não é só uma fiscalização, também é uma ajuda, né, que a Anatel pode dar com essa normatização e essa facilitação. A gente entende que toda melhoria, toda inovação trazida pelo setor tributário do Brasil, ele é benéfico, uma vez que é consenso a complexidade do regime tributário a que são submetidas as empresas brasileiras, né? E a ideia de simplificar com a NFCom unificando a nota fiscal modelo 21 e 22 em um único modelo e trazendo mais informações e a possibilidade de transmissão e validação já no momento da emissão da nota, vai garantir maior celeridade tanto da atuação das autoridades fiscais envolvidas no processo, como também um benefício para o próprio contribuinte, que já vai ter a garantia de que eventuais erros vão ser pegos logo de início e ele não vai ter dificuldades aí para prestação de contas perante a autoridade fiscal no momento futuro. Essa reforma, ela impulsiona investimentos no setor? Ou como seria essa reforma para esse tipo de conexão com investimento e com inovação? O diagnóstico ainda não está bem fechado, porque vai depender muito da realidade operacional de cada prestadora, né? Mas a expectativa é que a reforma como um todo vai trazer mais previsibilidade para o mercado, para o setor, e isso, de toda forma, é benéfico, porque garante uma ampliação na possibilidade de investimentos, né? Reduz o custo e a incerteza, principalmente no aspecto tributário, de redução do contencioso fiscal das empresas com as autoridades fiscais. Isso vai trazer uma redução de custo operacional para se manter atualizado com as diversas legislações e normativos que temos hoje no setor de tributação. Toda essa simplificação vai representar economia de custos para o contribuinte e também uma economia de custos para a administração tributária atuar. Nilson, para a gente ir finalizando, qual a melhor recomendação que você pode deixar para as pessoas que estão nos assistindo nesse summit promovido pela Cleartech? Para puder recomendar uma dica, é sempre se manter atualizados com as inovações trazidas pelo setor e tentar se antecipar, na medida do possível, à implementação e ao enforcement da obrigação como um todo, né? A NFCom, ela tratada hoje no tema do Summit, ela é uma
é uma inovação que está agora em iminência de ser tornada obrigatória, mas ela já vem sendo prevista há algum tempo. Então, as entidades que se anteciparam nesse movimento de adaptação dos seus sistemas internos e da sua forma de tributação para essa novidade da implementação da NFCOM, elas já saíram na frente, e a ideia é que qualquer atualização que venha para o setor, seja já prevista, seja pós-reforma ou em adaptação dos novos normativos que invariavelmente vão ser editados a partir da implementação da reforma tributária, assim que possível, que as empresas não aguardem o prazo final na expectativa de futura prorrogação dessa obrigatoriedade. Sempre que possível, quando conseguirem se antecipar, elas vão ter um ambiente mais estabilizado quando a obrigação efetivamente for tornada obrigatória. Então, e começar a ser fiscalizada pelos fiscos e pelas autoridades fiscais envolvidas. Isso é uma excelente recomendação, Enilson. Muito obrigado. Obrigado pela sua participação no nosso ClearTech Summit como painelista e obrigado pela sua disponibilidade de tempo para conversarmos agora individualmente. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês. Muito obrigado. Obrigado.